Desonestidade, porta aberta de Satanás. Mensagem do dia 20 de setembro de 2017. Senhor Jesus, sem sua força e integridade, quem entre nós poderia suportar? Nem todos temos um preço pelo qual somos tentados. Por favor, livra-nos da tentação. Amém. Bem, meus queridos, este é um assunto que veio ao meu coração. O que você faz quando alguém que você confia foi muito bom com você, mas trai a sua confiança e se aproveita de suas fraquezas? Essa é uma situação que enfrentei recentemente. Alguém próximo de nossa família, a quem apoiamos no seu trabalho para o canal, tirou vantagem querendo comer pelas beiradas, com certeza pensando que nunca ninguém notaria, mas Deus percebe. E Deus me disse para investigar a situação, então eu tomei toda a noite de ontem, quando eu na verdade queria estar lhe dando uma mensagem, gravando outra música ou praticando piano e minha voz. Aproveitei esse tempo para investigar porque o Senhor e meu marido me avisaram. E nós obtivemos as palavras enganador e honestidade das promessas da Bíblia por algumas semanas atrás. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o livro de promessa da Bíblia, é um livro que recomendamos para remas muito direto. Não é como o nosso livro de rema, mas apenas as Escrituras, estritamente as Escrituras. E sobre honestidade foi esse. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios capítulo 11, 1. E também esse. Não tenho na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenho em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Deuteronômio, capítulo 25, versos 13 a 16. Bem, eu gostaria de dizer, eu não quero contradizer a Escritura. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. E isso é o Antigo Testamento, então o Antigo Testamento é um pouco áspero, mas o pecado é pecado e o Senhor detesta o pecado. Outra escritura naquela página está: não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Miqueias capítulo 6, 10 a 11. Muitas vezes eram os ricos que enganavam e oprimiam os pobres. Aqui no Novo México, e tenho certeza em todo o mundo, quando um pai e a mãe morrem, os filhos lutam pela herança e em algumas situações usam o dinheiro que foi reservado como uma herança para os outros filhos ou confiscam a propriedade antes que o pai morra, fazendo com que assinem documentos e não sabendo então o que esses documentos realmente significam. E os irmãos não recebem parte da herança. Pessoas que são normalmente decentes podem lidar traiçoeiramente com suas próprias irmãs e irmãos. E quanto de nós éramos assim antes de conhecer o Senhor? E a outra escritura que veio à mente foi: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6, 10 a 11. E o anterior foi Miqueias, no capítulo 6. Ainda devo esquecer seus tesouros mal adquiridos? Isso foi Miqueias, no capítulo 6. Então, seguindo em frente, eu finalmente fui levada a colocar tudo às claras e descobrir a verdade. Eu encontrei muitas pequenas discrepâncias espalhadas por várias situações diferentes. Agora essa pessoa é tão importante que chega a ser um filho e eu segurei minhas emoções de volta até hoje à noite, mas aí não aguentei e não conseguia parar de chorar. Não porque eles tomaram algo material, mas eles tomaram essa confiança que os dei e traíram, e assim se colocando em perigo. Isso machuca muito mais profundamente, especialmente porque sempre os ajudei para fazer isso e eles foram recompensados pelo excelente trabalho que fizeram. Agora o Senhor me levou a olhar com seus olhos para a situação. Foi uma série de pequenas coisas, alguns deles foram negligentes, alguns deles foram deliberados para fazer pela metade.
mesmo que eu estivesse pagando e essa pessoa um salário muito bom para ajudar com o canal. O que eu vi não foram intenções maliciosas, embora levou a isso. O que eu vi foi uma alma fraca, porque eles não têm um relacionamento suficiente profundo com Jesus para enfrentar a tentação. Este amigo adiou sua profunda conversão quando eles realmente precisavam estar cultivando um relacionamento com o Senhor. Parte disso, tenho certeza, é ociosidade e preguiça. E outra parte é que eles sentem que não são bons o suficiente para conversar com Deus. No entanto, eles não conseguiram manter a integridade diante das pequenas tentações. Eu vi que Satanás havia ressentido o fato de que essa pessoa estava trabalhando em um trabalho muito bom e se acostumando a estar em torno de coisas sagradas. Tenho certeza de que o inimigo estava pensando: e se eles se converterem profundamente? Então teremos outro com o qual lidar. Então o inimigo aplicou um ataque de duas pontas, os preparando para uma queda. Não seria com queda pequena, mas uma grande queda. Não fazendo tudo de uma vez, porque se os demônios fizessem isso, eles não cairiam. Então, começaremos com pequenas coisas, apenas um pouco aqui e ali. Então, aumentaremos as ocasiões com mais algumas tentações e assim, vamos acostumando eles a serem desonestos. Agora, quando tomarem mais e mais liberdades, acabarão mentindo e roubando cada vez mais. Então, a consciência deles ficará endurecida e ficarão prontos para coisas maiores e mais maliciosas. Então, começarão a morrer no interior e a alma vai murchando bem devagar. E agora estão tão fraca e pronta para enfrentar coisas maiores e perder completamente a alma. Então, nós o obteremos. É assim que Satanás pensa. Queridos, os demônios nunca dormem. Eles estão presentes 24 horas por dia e 7 dias por semana, concebendo maneiras de machucá-lo ou fazer você cair. Se você está orando e cultivando um relacionamento com Jesus, você está se acumulando em integridade todos os dias. Assim como os demônios o prejudicam dia a dia, colocando ocasiões de pecado em seu caminho para o qual você se apaixonará e convidando você a se apaixonar por eles. Estar com Jesus todos os dias se torna cada vez mais resoluto não pecar, sempre. Então eu olhei para essa alma muito amada e percebi o que o inimigo estava fazendo, e eu não podia me sentir enojada ou zangada, apenas doeu em mim, percebendo que eles estavam em grave perigo de perder a alma. Ezequiel e eu decidimos enfrentar a situação e orei ao Espírito Santo quanto a como fazer, porque eu não queria fazer do meu jeito e depois encontrar condenação. Ele voltou de cabeça baixa, sem emoção, apenas pensando no que tinha feito. Quando falei a lista de indiscrições, quanto mais eu os confrontava, mais delitos eram encontrados. Ficou muito claro que eles haviam sido desonestos. Eu tentei explicar-lhes que trabalhar aqui é ter um grande alvo, vermelho piscando nas costas, que o inimigo não pode resistir. E se eles fizerem um movimento desonesto, vai ser muito ruim para eles, porque uma vez sendo desonesto, prepara o cenário para outros e outros, até que você tenha caído para tão longe e assim você perca a sua alma. Acabei de pegar uma carga de madeira que comprei para me aquecer este ano. E quando eles deixaram a madeira, eu percebi que o cheque estava assinado como um cheque de negócios dos moradores, em vez de um cheque de conta pessoal, porque não havia o suficiente na conta pessoal para cobrir. E eu indiquei para aquele que lida com isso e disse: procure isso para mim e faça a retirada da conta dos moradores do coração e coloque na minha conta pessoal. Eu não vou mentir sobre nada para o imposto de renda, e eu quero estar completamente correta quanto a isso. Então pegamos e corrigimos. Eu quero dizer com todo o meu coração: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Neste caso, eu devia integridade absoluta e honestidade a Deus e a César. Queridos, não podemos deixar passar nada despercebido, nada. Não podemos fazer o contrário.
Se você vê um erro, você tem uma obrigação diante de Deus para corrigi-lo e ser honesto. A maioria das pessoas não entende que o que vai, volta. Por exemplo, eu vi situações semelhantes a isso. Alguém não cumpriu o que prometera a Deus em fazer uma doação em que ele pôs no seu coração dar. E eles não cumpriram isso. Bem, eles acabaram por ter que comprar uma nova transmissão para o seu veículo. O Senhor é muito rigoroso sobre nós, mostrando bondade e fidelidade quando Ele nos confia com seu dinheiro. E Ele tem sido muito sério comigo para que eu não compre coisas para mim, mas alimente os pobres e, nessa temporada, cuidar das vítimas do furacão. E eu vou te dizer, eu realmente fico corada na minha conta de compras porque recebo refeições pré-fabricadas e eu não tenho tempo para cozinhar, meu horário é corrido. Então, dinheiro para medicação e comida, isso me faz corar. Mas não tenho tempo para ficar cozinhando sempre, então eu tenho que ir com o que posso obter. E isso, penso eu, é uma despesa necessária. Eu não acho que isso está fora dos limites, mas se eu estivesse comprando bife, lagosta, camarão e todas essas iguarias, isso definitivamente passaria dos limites. Então é por isso que tiramos muito do nosso rendimento para enviar para a Flórida. Podemos ficar sem os extras para que outros sejam atendidos em suas necessidades básicas. Se vamos servir a Deus, devemos agir como Ele, cuidar de nossos filhos em todo o mundo que sofrem a falta do básico. Confesso que eu não poderia fazer muito melhor sobre isso, mas ainda estou aprendendo. Por exemplo, alguém enviou uma doação e nos encorajou a tirar férias. Que máximo! Eu adoraria tirar férias. Nunca tivemos férias, embora um casamento que Ezequiel presidiu foi uma antiga igreja no México, na península de Baja. E essa foi a coisa mais próxima de férias que já vimos em nossas vidas. Quando fomos lá, as caudas de lagosta custaram $1 a peça e as baleias que brincavam e salpicavam o golfo eram bastante lindas. Mas honestamente, não há nenhum outro lugar que eu preferia estar se não for aqui mesmo, compartilhando o amor do Senhor com vocês. Essa é a minha alegria absoluta. Bem, voltando ao caso, a situação foi corrigida. Embora meu coração ainda doía, pelo menos fui ensinada a fazer o certo e algumas boas resoluções saíram disso. Por outro lado, nunca coloque alguém em uma posição em que esteja tentando a fazer o que é errado, a menos que sejam cristãos comprometidos, experientes, estáveis e conheçam as graves consequências que vêm com desonestidade e uma reputação de fidelidade. Então, nesse momento, perguntei a Jesus: "Você tem algo para adicionar aqui, Senhor?" Ele começou: Você se lembra da leitura que eu lhe dei da Rema sobre a obediência? Naquilo, eu expliquei que você está em uma zona de guerra espiritual total e você não pode ser mais esperta que o diabo. Sua única proteção está em um relacionamento significativo comigo e obediência quando eu digo para você fazer algo. Eu sei que lhe custou caro enfrentar essa pessoa, Claire, mas eu digo a verdade. Satanás manteve seus olhos neles e estava abrandando o endurecimento e diminuindo a consciência e os corações. Então, eles cometeram um crime. Eles nunca considerariam fazer isso agora. Mas, após o tempo e o endurecimento, eles seriam colocados em uma situação em que eles o considerariam em suas mentes, até mesmo o justificariam. Você vê, você não pode superar os demônios, mas eu sim posso. Conheço o seu próximo passo. Eu sei exatamente o que eles estão definindo para você e para os outros. E se você está me ouvindo com muito cuidado e me obedecendo, como você acabou de fazer,
você fez seus planos para arruinar a vida desta pessoa desse modo e torná-las infrutíferas. É uma falha. Haverão outras tentativas de maneiras diferentes, mas sempre irei avisá-la, para que você possa se esquivar das armadilhas. Ore para que essa alma desperte para saber o quanto eu os amo. Quanto maior os meus planos para uma alma, mais Satanás está pronto a derrubá-los para que nunca aconteça. Você atrai muitas almas maravilhosas, e é por isso que é imperativo que você ensine-lhes como se conhecer, porque Satanás usará seus pontos fracos para derrubá-los. Meu povo, nunca permita que você seja colocado em uma ocasião de pecado. E se você vê os outros entrarem em uma armadilha, faça tudo o que puder para detê-los, inclusive avisando quem está acima deles, dos pais aos empregadores. É um grande desserviço ver o pecado ser cometido e permanecer em silêncio. Embora em algumas situações eu terei que esperar antes de dizer qualquer coisa, você pode orar e me ouvir com muito cuidado. Desta forma, seu sangue não estará em suas mãos e você pode salvar suas almas.